Relatos de um sequestro. Quando eu fui sequestrado pelas Farc, eu, o cinegrafista, né, e o produtor. Isso foi quando? Foi durante a Copa do Mundo da África do Sul. Foi em 2006. E você estava lá numa matéria sobre eles mesmo? Eu estava indo, tentando localizar brasileiros que tinham sido captados pelas Farc. Eu estava entre Neiva e San Vicente del Cagua. No meio, a gente foi interceptado pelas Farc. Eles achavam que a gente estava a serviço de americanos. E nos sequestraram, prenderam todos os nossos equipamentos. E ficamos 2 dias com eles, onde tive acesso a tudo, a maneira deles de pensar, a mentalidade, enfim, só que a gente não pôde... Não podia registrar. A gente registrou quando eles se aproximam e prendem nosso equipamento. Isso está filmado, está registrado. Tá. Mas depois foi através do relato meu, do cinegrafista e do produtor. Isso chama-se Relatos de um Sequestro. Uma experiência incrível, porque pudemos observar... Então... Eles eram, a partir do momento que eles passam a confiar no começo, eles eram muito agressivos. Botaram a gente num caminhão de porcos e muito agressivos, achavam que iam nos fuzilar. Depois que eles checaram que a gente não era enviado de americanos e checaram a minha história, que eu era jornalista brasileiro e tal, né? Eles passaram a nos tratar muito bem. E ficamos 3 dias com eles, onde tivemos acesso a muitas mulheres que eram assim, totalmente doutrinadas à filosofia comunista, o porquê que eles agiam dessa forma, o porquê deles acreditarem. Guerrilheiras também, todos eles armados e totalmente doutrinados e acreditando nos ideais comunistas. Entendeu? Uma grande formação do porquê eles eram obrigados a usar as drogas para se sustentar, entendeu? Porque era por uma causa justa. Enfim, batemos longos papos, uma noite inteira conversando com eles ali. Todos muito jovens. Mas era ambiente urbano? Era montanha, floresta? Quando eles nos interceptaram, eles primeiro apreenderam tudo que a gente tinha, né? Aí depois nos colocaram numa caminhonete, um pequeno caminhãozinho ali de porcos, que transportava porcos. E aí nos levaram para um destino, a gente não sabia que estava sendo levado. Até então a gente estava sendo muito maltratado, tratado de forma muito agressiva. Isso, inclusive, essas primeiras imagens estão filmadas, chama-se Relatos de um Sequestro. Está no YouTube, quem tiver interesse em assistir. Dá para assistir também, né, Mandíbula? Dá para ver, Relatos de um Sequestro. Todas essas histórias aqui, elas estão no YouTube de alguma forma ou de outra, né? O que é uma coisa muito bacana para quem se interessar em se aprofundar nesses assuntos. Mas, enfim, aí eles levaram numa fazenda, porque é o seguinte, nessa região, que é a região de Neiva e San Vicente del Cagua, eles tinham assim, um apoio muito grande dos fazendeiros. Porque eles tinham assim, um relato muito empolgante de uma sociedade igualitária, e essa doutrina ela é captada por camponeses muito pobres. Entendeu? Essa que é a verdade. Nos setores urbanos, a mensagem deles era mais difícil. A mesma coisa do Talibã. Nos setores rurais, a mensagem deles sempre... ressoa mais. Ressoa mais, né? Se propaga mais. Já nos setores urbanos, mais intelectualizados, menos. Entendi. É a mesma coisa das Farc. Nos setores rurais, a mensagem deles sempre foi mais forte, né? Então, eles eram acolhidos nessas fazendas. Eles eram alimentados e a gente ficou nessa fazenda onde eles mataram ali um carneiro e se alimentaram e foram tratados como reis, e onde nós passamos a noite inteira conversando com eles ali. Foi uma conversa inesquecível que está muito relatada em detalhes. O que eu não lembrei, o cinegrafista lembrou, o produtor lembrou, então ficou o Thiago Bruniera e o Daniel Vicente, né? A gente estava em 3 ali. E quando soltam vocês... Quando eles já sabiam que a gente não era agentes da CIA, infiltrados, então eles passaram a nos tratar bem. Chegaram até a dizer, em algum momento você pode voltar aqui, entendeu? Mas isso nunca chegou a acontecer. Então, pra você ver como é que é, né? Eu saí para fazer história de brasileiros, que eles confirmaram que ele não tinha brasileiro. Eles falou que existiam brasileiros, me deram vários exemplos, né? Foram cooptados pela causa e vão lutar com eles. Exatamente. Enfim, foi uma conversa inesquecível, né? Mas também me impressionou muito o grau de alienação. Como eles eram assim, manipulados. Tinham um conhecimento geral muito pouco do que acontecia no Brasil, do que acontecia no mundo, porque eles eram muito manipulados intelectualmente. Tinham até boas
boas intenções, eu notava isso, algumas boas intenções, mas eram doutrinados em acreditar na existência de um mundo de fantasias. Entendi. Né? Parecido com um culto quase, né? Exatamente. Muito, muito parecido com isso. Caramba. Isso impressionava muito um entusiasmo. Entendi. Como eles acreditavam na causa. A paixão, né? A paixão, uma coisa muito apaixonante dos homens, das mulheres, e de como eles estavam dispostos a tudo, a morrer por aquilo. Eles estavam dispostos a morrer. Como eu tive a chance de entrevistar guerrilheiros do Hamas, estavam dispostos a vestir uma bomba, e aquilo não era um problema, porque eles acreditavam que iriam ter as 7 virgens no pós-vida. Enfim, é um outro tipo de concepção de vida, né? E precisa ser interpretado dessa forma.